Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário nesse livro tão bonito, cheio de alegoria, que revela o amor de Deus, o amor divino, e mostra o amor de Salomão pela Sulamita. Todo o contexto do livro de Cantares se dá aproximadamente em um ano, que era o período entre o noivado e o período em que eles combinavam o casamento até a contração de núpcias. Nós lemos em Cantares 2:11, 12, porque eis que passou o inverno e cessou a chuva, e se foi aparecer as flores, então aparece a primavera na terra, chegou o tempo de cantar as aves, não é? Então a primavera, nós notamos que talvez o primeiro encontro se deu por época do inverno, aí veio a primavera, chegou o tempo de cantar e o casamento, a núpcia se dá no verão. E aí, claro, vem o outono, uma pequena crise e inverno novamente. Então tudo ocorre num período aproximadamente de um ano no livro de Cantares, onde revela esse amor. Cantares tem 8 capítulos, não é? E possui, o livro de Cantares possui 117 versos e 6 cânticos, basicamente. Nós, quando terminamos o capítulo 4, concluímos praticamente o capítulo onde termina o casamento, né? Ainda era jardim fechado, verso 12, depois vem ao meu jardim, não é? No capítulo 5, que é o que nós estamos agora, e o capítulo 5, verso 1, completa o terceiro cântico. Resta nos 3 cantos ainda, não é? Ou 3 estrofes, podemos chamar de poemas, mas o capítulo 5, verso 1, encerra esse poema. No capítulo 4, nós vemos como ele descreve a sua amada, o amor, descreve que os seios dela são como 2 filhos gêmeos, né? Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela, que apacentam entre os lírios. Fala da natureza física, ele descreve essa natureza, quer dizer, já conhecendo a sua amada. E aí ele chega no capítulo 5, verso 1, já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, já está chamando ela de esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo como mel. Não é por isso que as pessoas chamam lua de mel. Eu comi o meu favo como mel, porque o amor é doce. Bebi o meu vinho como o meu leite, o amor doce, não é? Comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. E parece que é dado agora um banquete, não é? Ele oferece então um banquete aos amigos, convida os amigos que comam e bebam abundantemente. Normalmente as festas duravam um período de 7 dias, não é? Então muitos também veem nesse a semana profética das bodas do Cordeiro, do livro do Apocalipse. Há várias alusões aqui ao livro do Apocalipse. Não existe cotações diretas, mas sim alusões. A Bíblia está cheia dessas alusões. Então essa festa de uma semana exatamente vai apontar para também as bodas do Cordeiro, que se dará uma semana, e o banquete que é servido, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. João 2 também menciona que Jesus foi convidado a umas bodas em Caná da Galileia, que também se localiza ao norte, e ali acabou o vinho. Note a menção do vinho, bebi o meu vinho com o meu leite, não é? Se deleitou com a amada, bebeu o vinho, e era comum, por causa as festas duravam 7 dias, o vinho se acabar, não é? E aí Jesus faz um grande milagre numa festa de casamento. Então quem estabeleceu o casamento foi Deus, lá no Jardim do Éden. Jesus diz que o casamento
não deve separar, o que Deus uniu não separe o homem. Jesus inicia também o seu primeiro milagre numas bodas de casamento, e no Apocalipse menciona as bodas de Cristo, o Cordeiro, né? A boda do Cordeiro com a sua noiva. Então, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos a figura do casamento, a figura dos dois se tornando um, e aqui não é diferente. Muito bem, vai haver também uma certa fingimento da esposa por uma indiferença, mas depois segue imediatamente, busca e se reconcilia com o seu amado. É aqui que ocorre um segundo sonho. Nós temos um primeiro sonho no capítulo 3, verso 1 a 5, que completa o segundo poema, o segundo cântico. Agora, no capítulo 5, verso 1, encerra o terceiro cântico, o terceiro poema, e nós agora vamos para o encerramento desse terceiro cântico, encerra o capítulo 5, verso 1, e agora vamos para o quarto cântico. O quarto cântico começa em Cantares 5:2, não é? Até Cantares 6:3. 6:3, então esses versos vai cobrir o quarto cântico. Note o verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Então a sulamita aqui está na segunda vez dormindo. E no sonho ela ouve a voz do seu esposo para entrar no seu aposento. Capítulo 5, verso 2. Ela, porém, já estava deitada e mostrando indisposição para atender, em forma que teria de se vestir e ter que pôr os pés no chão, iria sujar os pés recém-lavados para abrir-lhe a porta. Quando se decide levantar, constata que o seu amado já foi embora. Daí ela fica aflita e sai à procura dele, e não o acha, e é espancada e ferida pelos guardas da cidade. Aqui aparece uma certa crise, não é? Olha só, eu dormia, mas o meu coração velava, e a voz do meu amado que estava batendo, o amado pedindo para entrar, estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Olha quantos pronomes pessoais é usado aqui no verso 2. Irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Nós temos aqui pelo menos 4 pronomes pessoais, não é? Minha irmã, a esposa como uma irmã. Amiga minha é também a melhor amiga. Pomba minha, uma forma delicada de a tratar. E minha imaculada, sem mancha, perfeita, não é? Minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Mas ela não quis abrir, ela já estava deitada, já despia as minhas vestes. Como a tornarei a vestir? Ela estava, parece que nua, com as vestes despidas. Isso revela também a intimidade. Lembra do jardim do Éden, que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Os pés limpos, santificados. Jesus também lava os pés dos seus discípulos em João 13. Há várias alusões aqui. A igreja está, às vezes, até deitada, quando o amado está chamando, não é? Olha só. E ela demorou, como tornarei a sujar os pés? Então meu amado meteu a sua mão na fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Quando ele meteu a mão na fresta da porta, aí o coração estremeceu. Verso 5, eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. Ela estava toda
vamos supor, tomou um banho de mirra, não é? As mãos ainda destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura da porta. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. Ele tentou entrar, como ela demorou, ele se foi. Então eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, se tinha ido, minha alma se tinha derretido quando ele falara. Note que ela mostra o derramamento de sua alma ao ouvir: busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. O amado estava à porta, ela se demora e aí ele então vai. Agora ela busca, ela clama, pede por ele, chama ele, mas não acha. Chamei e não me respondeu. Como no capítulo 3 também, não é, que ela levantou, rodeou a cidade, busquei e não achei, novamente o drama, né, do desencontro amoroso. Ele está ali, mas depois, devido à demora, ele se vai, e aí agora ela chama, clama, mas agora ele já não está. Verso 7, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram. Quer dizer, ela foi injustiçada. Os guardas que a tiveram, talvez por uma mulher, como as prostitutas ficavam na rua tarde da noite, acharam meus guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram, tiraram-me o meu manto. Os guardas dos muros pegaram-lhe o manto, ela foi espancada. Lembra também, de uma certa forma, a parábola que Jesus conta de um homem que descia para Jerusalém e caiu nas mãos salteadores. Aqui foram os próprios guardas que, espancado, ainda lhe tiraram os mantos, o seu manto. Os guardas dos muros pegaram-lhe o manto, não é? Tiraram o manto dela. Não sei se a deixaram nua ou de uma forma desonraram ela, não. Fizeram assim, não dá indicação que os guardas abusaram dela, mas sim, espancaram, deram nela, tiraram-lhe o manto. Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor. Ela estava tão enferma de amor. Os guardas a espancaram, bateram. Pode ser um sonho que ela passa, mas ela ainda pede, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhe diga que eu estou enferma de amor, não é? É provável que isso tenha sido um sonho e tenha havido uma pequena contenda entre o rei e a sua jovem esposa. Depois de acordar o seu sonho, Sulamita procura fazer as pazes com o seu marido. Prosseguindo, ela descreve poeticamente a formosura do herói do seu coração. Salienta a sua aparência, capítulo 5, verso 10, né, onde ela diz: o meu amado, a sua face é rosada, a sua cabeça como de ouro puro, seus olhos como os da pomba. Ela também tem os olhos como da pomba, ele também, com as suas mãos como cilindros de ouro, suas pernas como colunas de mármore, pedras fortes, pernas, né, como se fossem pedras de mármore, forte como colunas, ou seja, musculosas, suas mãos como cilindro de ouro, pernas como coluna de mármore, e o seu doce falar. O falar dele é doce. E ela chega a dizer, ele é totalmente desejável, e no verso 16 conclui ela, a Sulamita, que vê o seu amado mais excelente entre todos, e não há que ninguém que se compare a ele. Então, conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, coisa linda, que se achares o meu amado, lhe diga que eu estou enferma de amor. O amor chega até enfermar, não é? A pessoa. Que é o teu amado? Alguém pergunta, que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Ela é tida como a mais formosa entre as mulheres. Parece que a Sulamita deveria ser muito linda, muito bonita,
e é tida como mais formosas. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? O que esse homem tem? O que ele é especial? Por que a tua alma o ama tanto? Porque estás enferma de amor. Né? Que poesia linda! Talvez Shakespeare se inspirou nessa poesia tão bonita que nós encontramos, que o amor é tão profundo que chega até a enfermar de amor. E agora ela vai descrever o amado. Jesus nunca teve um retrato dele, mas alguns chegam a dizer que aqui essa descrição de Cantares é a descrição também, talvez, da aparência física de Jesus, se bem que ela está falando é de Salomão, e ela diz, o meu amado é cândido, né? E rumbinco, ou seja, cândido, branco, né? Mas rumbinco, as faces são tipo rubis, meio avermelhadas, não é? O meu amado é cândido e rubico, e ele traz a bandeira entre 10.000. Sua bandeira, né, formosura entre 10.000. A sua cabeça é como ouro. Cabeça como ouro, né? Os pensamentos, realmente a sabedoria desse rei era superior ao ouro. Sua cabeça é como o ouro mais apurado. Seus cabelos são crespos. A descrição dos cabelos, alguns tentam, era a descrição de Salomão, mas tenta dizer que o filho de Davi, Jesus, não é? Seria mais um cabelos crespos. Pois Jesus poderia aparecer, porque afinal de contas ele vinha dessa descendência, não é? Seus cabelos, da descendência de Davi, seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Que descrição, né? Os cabelos pretos, crespos e pretos como corvo. Os seus olhos são como os da pomba, olhos profundos. O amor normalmente focaliza nos olhos, nas pupilas, são como das pombas, junto às correntes de água, lavados em leite, postos em esgate. Então, é assim a descrição que ela dá dos olhos dele como pombos, são lavados em leite. Diz que o leite é muito bom para os olhos, né? Principalmente se tem alguma coisa que incomoda, lava os olhos em leite. Pessoas que soldam, e às vezes ficam olhando para a solda, aquela coisa pega no olho e parece que queima um pouco o olho. Uma das formas de resolver é lavando o olho com leite, lavados em leite, postos em esgate. As tuas faces são como um canteiro de bálsamo. Olha que coisa, descrição bonita, poética, lírica da forma de escrever a face do amado. E como colunas de ervas aromáticas. A face era como colunas de ervas aromáticas, toda cheirosa. Seus lábios são como os lírios que gotejam mirra. Os lábios dela, no capítulo 4, diz que o lábio dela era como um fio de escarlate, capítulo 4, verso 3. Os teus lábios são como um fio de escarlate. Aqui ela descreve os lábios do seu amado como lírios que gotejam mirra. O lírio, quando a mirra passava gotejava, não é? Então os lábios como lírios que gotejam mirra. Essa descrição da beleza física, como nós vimos no capítulo 4, fala dos seios, dos lábios, dos dentes. Agora é a vez dela descrever o seu amado, não é? Então ela descreve os olhos, descreve os cabelos, está dando a descrição e de uma forma poética, né, que fazia sentido naquela época e até de uma certa forma faz sentido nos nossos dias, como lábios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro, mãos como anéis de ouro, que têm engastes as turquesas, né? Talvez o Salomão usava alguma joia na mão, e aí era como anéis de ouro que tem engaste as turquesas. Turquesas são pedras azuis. O seu ventre como alvo de marfim, parece que era bem forte, coberto de safiras. Que descrição bonita do ventre dele como alvo, né?
e como coberto de safiras. A própria descrição do trono de Deus era como se fosse esmeralda ou safira, não é? Coberto de safira. As suas pernas são como colunas de mármore, pernas fortes, como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. Interessante, não é? Também a descrição, quando Cristo apareceu, seus pés eram reluzentes como bronze. Então, de uma certa forma, lembra um pouco, faz uma alusão do Cristo glorificado. Bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Então, a descrição é uma descrição onde faz muito sentido na época, e ela descreve o amado dessa forma. E o seu falar é muitíssimo suave. Ele falava suave, não gritava. A forma de falar com a mulher é de forma suave, porque aí penetra no coração, na alma dela, não é? O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Ele era todo desejável, né? O amor faz isso, o amor faz desejar o outro, querer o outro. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo. Amado e amigo. Normalmente, ele chama ela de minha irmã e amiga minha, no capítulo 5, verso 2, e ela chama ele de amado e amigo dela, no capítulo de número 5, verso 16. Ou seja, o melhor amigo de uma mulher deve ser o seu marido. E a melhor amiga de um homem deve ser a sua esposa. Não é? Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. A palavra amigo também vem da palavra, tem quase que a mesma raiz da palavra amor. Então, o melhor amigo dela é o seu amado. E a melhor amiga dele é a sua amada. Isso vale no relacionamento matrimonial, não é? Quando um homem se casa, a sua esposa é sua melhor amiga. E a mulher, o seu esposo, é o seu melhor amigo. Ela pergunta ainda, entrando pelo capítulo 6, esse cântico, quarto cântico, ele continua até o verso 3. Para onde foi o meu amado? Ó mais formosa entre as mulheres. Ela é chamada várias vezes de mais formosa entre as mulheres. No capítulo 5, verso 9, a mais formosa entre as mulheres. Onde foi, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado? E o buscaremos contigo. As filhas de Jerusalém se propõem a buscar o amado, juntamente com ela até o encontrar. Aí ela diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Desceu lá no jardim para se alimentar e colher os lírios. Verso de número 3. Olha que descrição linda. É uma descrição que pode até ser usada em casamentos, não é? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O relacionamento matrimonial é isso, é uma entrega de um para o outro. Eu sou do meu amado, é o que ela fala. E o meu amado é meu. Essa troca de amor, de sentimentos que ocorre de ela declarar que ela é do amado e o amado é meu. Essa mesma coisa nós podemos declarar ao Senhor Jesus. Eu sou do meu amado. Ninguém amou tanto a nossa alma como Cristo, a ponto de dar a sua vida por nós. Não é? Então eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é? É um relacionamento de amor. E é um amor não só entre a sulamita, a esposa e o noivo, mas é um amor que descreve um amor divino por nós. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. E aí
aqui conclui, no capítulo 6, verso 3, conclui então esse quarto cântico, ou quarto poema. Agora vamos ao verso 4, que é o quinto poema, começa no 6:4 e vai até o capítulo 8, verso 4. Não é esse poema aqui que começa no capítulo 6. Olhando um pouco melhor, aqui nós vamos ver também o selo do coração. Resolvido então o impasse, o rei retorna ao seu jardim, ou a sua esposa. O jardim também é uma descrição dela, faz lembrar também Deus chegando no jardim para visitar o casal, e a sua amada declara, essa declaração tão bonita que nós vimos: eu sou do meu amado é meu. Novamente, eles vão fazer votos de amor, selando o seu relacionamento. O relacionamento é um relacionamento selado, marcado, não é? Selado, guardado. Depois de restabelecidos os votos, os dois se unem como nunca. E o amor agora refloresce, mais forte ainda do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a familiar o caminho da vida e procura a maturidade nupcial, não é? Nós vamos ver isso agora. Olha só a declaração novamente dele, declarando a formosura dela, verso 4. Formosa és a amiga minha, ela é a melhor amiga dele, como Tirsa aprazível, como Jerusalém formidável, como a Jerusalém formidável, como um exército de bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Só de olhar, os olhares, trocas de olhares, perturba, mexe com o interior. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Ele já tinha descrito isso no capítulo 4, do cabelo, agora descreve novamente no capítulo 6, verso de número 5, não é? Continuando, os teus dentes, novamente, a mesma descrição que foi dada no capítulo 4, verso 2, os teus dentes são como o rebanho das ovelhas, e novamente os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobe do lavadouro. De uma certa forma, uma repetição do capítulo 4, verso 2, e da quais todos produzem gêmeos, e não há estéril entre eles. Dentes saudáveis, dentes bonitos, como um pedaço de romã, assim são tuas faces entre as tuas tranças. A descrição dela, da formosura dela. E agora ele vai dizer uma coisa interessante, verso 8. 60 são as rainhas. 60 são as rainhas. Não sabemos se havia tanta rainha, mas deveria ter. Não é? Salomão mesmo foi cercado de esposas. Olha, 60 são as rainhas e 80 as concubinas. As concubinas aqui são mais do que as rainhas. Olhando as concubinas, 80. Com 60 já são 140 mulheres nesse harém. Sem contar as outras, e as virgens sem número, não é? Então o harém tinha mais de 140. 60 rainhas, 80 concubinas, as virgens sem números, mas em todo esse grupo de mulheres, nesse harém, de 60 rainhas, 80 concubinas, e as virgens nem se contam, mas olha que declaração linda. Mas uma é a minha pomba, e a minha imaculada, a única de sua mãe. Não sabemos se ela era filha única, mas aqui ela é especial. Ela se destaca mais do que quase que 200 mulheres ou mais um harém, porque era 60 rainhas, 80 concubinas, só aí 140 e as virgens sem número, passando 200, ela se destaca. Mas uma é a minha pomba,
a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida daquela que deu à luz. Vendo as filhas, lhe chamarão bem-aventurada. Não é? Faz lembrar um pouco Maria no seu cântico, quando Isabel disse, bem-aventurada a que creu, bendita és tu entre as mulheres. E aqui as filhas lhe chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada é um termo de imensamente feliz. As rainhas e as concubinas a louvarão. Não é? Todas as rainhas, as concubinas, iriam louvá-la. Agora, o verso 10 desse capítulo é algo lindo e faz uma alusão também a Apocalipse, a mulher vestida de sol e pisando sobre a lua com a sua coroa de 12 estrelas. Olha só como diz aqui, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras. Quem é esta? É a pergunta. Não é? Isso faz lembrar alguns de forma tipologicamente a igreja, quando ela se entrar para o milênio com Cristo para reinar. Quem é esta que aparece com a alva do dia, o dia do Senhor? Formosa como a lua, não é? A lua, quando aparece naquela lua cheia, formosa como a lua, brilhante como o sol, brilha como o sol, na intensidade do brilho, formidável como um exército de bandeiras. Essa será a igreja triunfante, a igreja gloriosa, que entra para reinar com Cristo. Mas aqui, ao mesmo tempo, mostra ela como a amada, como era formosa nesse cortejo nupcial. Verso de número 11, descia ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale. Jardim das nogueiras. O jardim é sempre uma referência a ela. Lembra também, como nós chamamos, o jardim do Éden, né? Descia ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale e ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. O sentir, a intimidade dele. Volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. A formosura, volta, volta para que nós te vejamos. Porque olhas para a Sulamita como a fileira de 2 exércitos. Há uma tradução aqui no capítulo 6, verso de número 13, na Nova Almeida Atualizada, que diz: volte, volte, Sulamita, volte para que nós contemplamos, porque nós queremos contemplar a Sulamita na dança de Manaim. Manaim é um dos termos de exércitos. Nessa tradução Almeida Revista Corrigida, fala na fileira de 2 exércitos. Manaim é onde foi o nome que se deu Jacó quando encontrou com o anjo e com o seu irmão. Seu irmão vinha com ele com 400 homens, Jacó tinha servos que cuidavam do seu gado, e parece que foi o encontro desses tipos 2 exércitos, como é descrito na Almeida, a Revista Corrigida, né? 2 exércitos, o encontro de Esaú com Jacó para um encontro de paz. E aqui a dança de Manaim, ninguém sabe ao certo qual é essa dança. Manaim é o encontro de Jacó com onde houve paz, onde houve a reconciliação. Mas é interessante aqui a tradução como para a fileira de 2 exércitos que se encontram. 2 exércitos se unem e se uniram em paz. Então, com isso, conclui o capítulo 6. Lembra que esse cântico aqui, ele vai continuar, esse é o 5º cântico, que começou no 6, verso 4,
é o 5º cântico e vai até o 8, verso 4. Nós vamos voltar para continuar nesse cântico, mas essa dança de Manaim ninguém sabe ao certo que tipo de dança era essa, o exército de 2 exércitos se encontrando. Muito linda, sugere uma união, né, e um reencontro de Salomão com a sua Sulamita. Capítulo 7, ele vai continuar a descrição. Nós voltamos então no próximo programa para terminar o livro de Cantares, capítulo 7 e 8, onde vamos chegar à conclusão desse lindo Cântico dos Cânticos. Amém. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Esse canal é o único canal que comenta a Bíblia toda para você. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém.